igreja, assim, é o pai da Tamires. Parabéns, hein, varão? Meu irmão, a nossa missão é preparar você para a volta de Jesus. Se Jesus voltar agora, aonde irá a sua alma, meu irmão? Onde vai repousar a sua alma? Há dois caminhos, ou a vida eterna, ou a morte eterna. Então a missão da nossa igreja é daqui a 5 anos, cumprir esse chamado. Salvar pessoas, curar ela, ensinar, batizar, como Jesus deixou em Mateus 27, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas fazendo delas pessoas, não com o caráter de um pastor, de um líder, mas com o caráter de Cristo. Para o quê? Preparando-se para a grande volta de Jesus. Então, queridos, se a nossa arca é para mais de 5.000 pessoas, em nome de Jesus, eu creio que daqui a 10, 15 anos, a Rio será uma igreja exatamente isso. Uma igreja que salva, que cura, que liberta, não pelo poder dela, mas pelo poder de Cristo. Então, amados, diante disso, da visão da igreja, a partir de agora, hoje, dia 1º de agosto, nós estamos começando essa jornada. E cada mês vai ser um mês que nós vamos trabalhar essas 5 ações que movem a nós. E esse mês nós vamos trabalhar como ser uma igreja bíblica. Como ser uma igreja que vive pela verdade. Qual é a verdade? É a palavra de Deus. Não vivemos aqui por uma experiência do pastor, não vivemos aqui por dogmas que o pastor vai colocando. A Letícia colocou algo muito interessante, que é uma verdade nesses dias de hoje, queridos. Hoje você vai no YouTube, você vai no Facebook, Instagram, você pode visitar outras igrejas e você vai ver muitas igrejas pregando muitos assuntos que são parecidos, que estão na Bíblia, mas podem se levar para uma vertente diferente. E hoje, claro, que uma das coisas que você talvez mais vai ver são pessoas que eu também admiro, pastores que eu conheço, que fizeram parte da minha história, mas que, por exemplo, não concordam em você trazer o seu dízimo. Querido, aqui nada é obrigado, estamos trabalhando como visão isso. Você não é obrigado a dizimar, você não é obrigado a servir, você não é obrigado a nada. Mas o dízimo e a oferta é uma questão de generosidade. Se eu sou generoso, eu não preciso ser ministrado se o dízimo é do Antigo ou é do Novo, se o dízimo não é falado no Antigo, no Novo Testamento, Jesus veio para mudar isso, não importa. Porque o que vai importar é que se eu sou e tenho o caráter de Cristo, eu sou uma pessoa generosa. E se eu sou uma pessoa generosa, dá dízimo, dá 20%, 30%, ofertar, não importa o valor, vai fazer parte do meu caráter, de quem eu sou em Cristo Jesus. Ou seja, o dinheiro não domina a minha vida, não domina quem eu sou. Então você vai olhar para muitas coisas lá fora, e você vai ver muitas coisas, queridos, que podem ir contra a verdade da palavra. E nesse mês, nós vamos lançar um grande desafio. Quem trouxe a sua Bíblia física aí? Está com a sua Bíblia na mão, a espada. Desembanha a espada aí, meu irmão. Quem é dessa época de desembanhar a espada? De manhã eu falei, quem é dessa época? Ninguém levantou. Eu falei, cadê a Com? Você não tinha vindo. Não é verdade? Quem estava aí, né? Ainda bem que você está aqui. Quem é da época do desembanhar a espada? Quem já brincou de desembanhar a espada? Gente, eu estou ficando velho, hein? Era uma brincadeira que a gente tinha, né? Aí falava assim, desembanhar a espada. Aí levantava a Bíblia. João 7:2. Eram os doidos procurando na Bíblia. E claro, quem não conhecia a Bíblia, ficava sempre para trás, né, meu irmão? Eu ganhei várias, hein? Oh, aleluia. Quem trouxe a Bíblia? Levante a mão. A mão não, perdão, a Bíblia. Levante. O nosso desafio nesse mês de agosto, se você não tem Bíblia, meu irmão, fale com alguém, vá lá na Conde Sarzedas, compre uma Bíblia, se vira nos 30. Mas um crente que não tem uma Bíblia é complicado, hein? Não tem problema se você não traz ela muito para a igreja, usa o celular, mas pelo menos em casa você tem que ter uma Bíblia. Hoje hoje é comum nos lares de muitas pessoas, e de você que é crente, mais ainda. Então o desafio, a partir de hoje, agosto inteiro, é nós trazemos a Bíblia para qualquer atividade na igreja, nos cultos, no culto do jovem, no culto de casais, na quarta profética, na escola de fundamentos que vai ser de terça-feira. Você vai andar com a Bíblia no mês de agosto, em qualquer atividade aqui na igreja, amém? Então já guarde no seu coração que o mês de agosto você vai vir para a igreja com a Bíblia.
Amém? E depois no final eu quero passar alguns desafios e uma agenda que nós vamos ter nesse mês de agosto. Mas amados, hoje eu quero trazer uma mensagem sobre o que é ser uma igreja bíblica. Por que sermos uma igreja bíblica? É uma pergunta até um pouco redundante a gente falar assim, pô, mas toda igreja ela não tem que ser bíblica? Quem concorda que toda igreja tem que ser bíblica? Tem que ser, não é verdade? Até que a gente gostaria que fosse essa a verdade, mas infelizmente, nos tempos de hoje, nem toda igreja podemos dizer que ela é verdadeiramente uma igreja bíblica, uma igreja que vive os princípios da palavra de Deus. Queridos, é preciso mais do que o nome de uma igreja, é preciso mais que uma visão, uma missão, valores, ou uma declaração de fé, mais que um CNPJ, para dizer que é uma igreja bíblica. É preciso, meus amados irmãos, traduzir a questão da igreja bíblica no nosso dia a dia. Ou seja, se eu sou uma igreja bíblica, e igreja, quando eu estou falando aqui, eu vou falar de comunidade, mas também estou falando de mim e de você, porque você não sai falando por aí, eu sou a igreja. Então aí que entra uma outra coisa, né? Aquilo que na palavra me importa, para mim poder manter, talvez, aquilo que me atrai melhor, eu sou a igreja de Jesus, então eu não preciso ir para a igreja. Para, irmão, não usa a palavra fora de um contexto, e precisamos aprender isso. Então, ser uma igreja bíblica num contexto como comunidade pessoal, querido, é no dia a dia, isso se traduz no dia a dia. Uma igreja bíblica, você tem uma agenda que valoriza a palavra de Deus. Você tem uma igreja, por exemplo, que desafia as pessoas, os membros, os discípulos, quem frequenta a igreja, a realmente a praticar a palavra de Deus, a usar ela como um instrumento poderoso na sua vida. Essa é a verdade. Se nós dizemos que somos uma igreja que vive a palavra de Deus, que eu caminho com ela, e tudo que está aqui é a verdade de Deus para a minha vida, e isso precisa se tornar uma prática no meu dia a dia. Então a igreja bíblica, como comunidade, é uma igreja que ela tem uma agenda pautada pela palavra de Deus. Olha, meu irmão, graças a Deus. Joga um pouquinho mais de retorno aqui. Está jogando efeito? Não, né? E graças a Deus, aqui, queridos, todo mundo que já pregou, que ministra, que abre um culto, né? Olha que interessante, hoje a Dani abriu o culto falando de confiança, e a pastora de manhã falou a mesma coisa, de nós confiarmos em Deus, de nós descansarmos do Senhor. Queridos, isso é algo poderoso, sabe por quê? Porque estamos alinhados na palavra. Graças a Deus, ninguém que prega neste altar, prega algo de si, algo daquilo que você pensa, de ideias, de gênero, não! Aqui quem sobe prega a palavra de Deus. É ou não é verdade? Pode falar, se alguém já ouviu alguma heresia daqui? Falar alguma besteira? Quem já ouviu aqui? Talvez a gente ouve alguns errinhos, assim. Ontem tinha um casal em casa e a gente estava falando sobre isso. Ele falou, pastor, eu lembro de uma vez que você falou no púlpito que a bateria era azul calcinha. Meu, que vergonha que eu fiquei quando o senhor falou. A pastora então queria me engolir nesse dia. Onde você tirou azul calcinha? Onde você falou isso? Falei, pois é, irmão, que gafe. Se a gente pudesse, né, nunca mais cometer esses erros, voltar atrás, rebobinar que nem tirar fita cassete. Né? Quantos já não falei coisa aqui errada, ou palavra errada? Faz parte. Mas, queridos, no tocante àquilo que está na palavra de Deus, aqui sempre é ministrado sobre isso. Então, nós podemos ousar a dizer que somos uma igreja bíblica? Quem ousa dizer que aqui é uma igreja bíblica? Ousamos dizer? Glória a Deus. Então, ficam 3 perguntas que eu quero ministrar ao coração de vocês aqui. Por que nós devemos ser uma igreja bíblica? E por que somos uma igreja bíblica? Primeiro, somos uma igreja bíblica porque nós buscamos conhecer a palavra de Deus. Eu vou identificar que uma igreja ou uma pessoa, ela é bíblica no sentido quando eu percebo que ela busca em conhecer a palavra de Deus. Quando eu pego esta palavra, quando eu venho para Jesus, eu pego ela e começo a buscar nela sabedoria, entendimento, conhecimento, o poder de Deus na minha vida. Conhecer a palavra de Deus, queridos, significa para nós, entenda isso, ser edificado.
Quando eu conheço a palavra de Deus, eu sou animado na minha vida. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu sou exortado. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu sou corrigido na sua palavra. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu sou desafiado a me tornar parecido com Cristo, queridos. Essa é a verdade. Quando você começa a meditar na palavra e quando você começa a conhecer mais a palavra de Deus, você vai ver que você é desafiado a ser mais parecido com Cristo. Você resolve ter mais ânimo. Quantas vezes a gente não está desanimado, precisando de respostas, e quando nós vamos para a palavra de Deus, somos ali animados na alegria do Senhor, somos ali exortados quando nós estamos andando por caminhos que são errados e errôneos. Isso é conhecer a palavra de Deus. Jesus disse na sua palavra que vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. E é interessante que quando Jesus fala nesse contexto desse versículo, ele chega num momento que ele foi ali meio que acuado por saduceus e fariseus. Os saduceus e fariseus eram ali um partido político bem fechado que havia ali em Jerusalém. E eles dominavam o sinédrio, o sacerdócio naquela época. E ali eles queriam argumentar com Jesus no sentido de querer desmoralizar Jesus. Aqueles saduceus, eles não acreditavam, por exemplo, na ressurreição. Eles não acreditavam, por exemplo, na questão da eternidade, de que um dia nós viveremos na eternidade junto com Deus. Eles só tinham ali a leitura dos 5 primeiros livros da Bíblia, que na verdade naquela época não existia a Bíblia ainda, era ali o Pentateuco, o Talmud, ali eles tinham conhecimento, eles só acreditavam na lei de Moisés, e eles queriam pegar Jesus ali em pegadinhas e perguntas, mas Jesus ia exatamente com a própria palavra para argumentar contra eles e mostrava para eles: olha, vocês só estão enganados, porque vocês na verdade não conhecem a palavra de Deus, não conhecem. Queridos, a Bíblia, ela é a chave para mostrar caminhos e destravar muitas coisas em nossas vidas, sabia? A palavra de Deus, ela vai nos ajudar, por exemplo, a governar a nossa vida, a lidar com os problemas, com as dúvidas que nós temos. E o mais importante, a palavra de Deus vai nos ajudar a caminhar para o que você foi chamado para ser. Olha só que interessante, meu irmão. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, maior será o nosso entendimento quanto àquilo que nós somos chamados, aquilo que está no coração de Deus. E o caminho, meu irmão, para encontrar essa verdade que está no coração de Deus, é estudando a palavra de Deus, é estudando quem é Deus, é estudando sobre Jesus, é estudando sobre o Espírito Santo, é estudando sobre as profecias, é buscando entendimento. Meu irmão, quando eu conheço a palavra de Deus, uma chave é virada na minha mente, uma chave é virada na minha vida, e eu começo a caminhar por princípios que eu não caminhava antes. Eu ali começo a ter uma dependência, não de homens, mas eu começo a ter uma dependência de Cristo, uma dependência dEle. Então, por que nós devemos conhecer e estudar a palavra de Deus? Por quê, queridos? Quem pode me responder? Por que nós devemos conhecer a palavra de Deus? Ninguém sabe responder? Tudo com vergonha. Num senso mais comum e mais simples, uma resposta mais simples, milagrinho. Nós devemos ler e estudar a palavra de Deus porque ela é o quê? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus para a sua vida. Em 2 Timóteo 3,16 diz que a Bíblia é divinamente inspirada. Olha para o seu irmão e diga: querido, a Bíblia é divinamente inspirada. Ô, querido, você quer encontrar inspiração para a sua vida? Quer? Aqui está. Você quer tirar as dúvidas da sua vida? Aqui está. E vamos falar a verdade. Se passaram séculos e séculos e séculos e séculos. Tantos filósofos que nós já ouvimos e nós já estudamos e já lemos, tantos teólogos, tantos grandes avivalistas e grandes pastores que nós já conhecemos, já ouvimos falar, tantos textos, mas se você for olhar no geral, todos se perguntam, fazem perguntas que você pode encontrar na palavra de Deus. Perguntas tipo: qual é o propósito da minha vida? Quem já se perguntou aqui, qual é o propósito da minha vida? Se você não se perguntou, meu irmão, tem alguma coisa errada com você. Quem já se perguntou aqui: de onde eu venho? Para onde vou?
qual é o princípio, qual é o sentido da vida, qual é o sentido, o que vai acontecer após morte? Quem aqui já se perguntou assim, fez esse tipo de pergunta para si mesmo? Qual é o propósito da minha vida? Quem já se perguntou aqui, o que acontece depois da morte, né, Sara? Já se perguntou? Quem já se perguntou isso? O que acontece depois da morte? Ninguém sabe responder? Vai na Bíblia. A Bíblia também nos ajuda em conselhos práticos da nossa vida, gente. Ela vai nos ajudar, por exemplo, aí vai para os solteiros, né? Como procurar um cônjuge, amém? Cadê os solteirões e solteironas aí? Como procurar um cônjuge, vai lá na palavra. Como ter um casamento de sucesso, está lá na palavra. Como receber o perdão de Deus, como ser um bom pai, uma boa mãe, como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como ser um bom filho e filha, está na palavra. Vai lá, jovem, vai lá, marido, vai lá, esposa. Perguntas como eu posso ter sucesso, Murilo, na minha vida? Como eu posso ser usado por Deus no ministério, naquilo que Deus me levantou para ser? São perguntas práticas da vida, que a Bíblia tem o poder de te responder, queridos. Lá em Mateus, se eu não me engano, quando fala da videira, ele fala, se você obedecer as minhas palavras, ouvir as minhas palavras, tudo o que pedires será feito. Oh, misericórdia. Tudo. Ou seja, quando eu pratico a palavra de Deus, aquilo que eu peço será feito. Meu irmão, você quer conhecer a vitória, você quer ter milagres na sua vida, você quer viver um tempo de cura, você quer passar por aflições sabendo quem é você? Viva a palavra de Deus, busque conhecer ela dia após dia, viva ela o poder, porque a palavra é o quê? É o poder de Deus sobre a nossa vida. E sabe por que há tantos crentes fracos? Porque não conhecem a palavra de Deus, não buscam conhecer a palavra de Deus. Então nós devemos ler e estudar a palavra, porque ela é totalmente confiável. Não há erro na Bíblia, meu irmão. Não há erro. Tudo que está aqui escrito é verdade absoluta, porque ela é inspirada por Deus. Devemos ler a Bíblia, porque Deus, Ele não muda. E nem a natureza humana muda. Quando você lê a Bíblia, você vai saber que Deus era, é e sempre será. E quando você lê a Bíblia, você vai conhecer que a sua natureza humana é uma natureza pecaminosa e que você precisa do perdão, da graça e do poder de Deus para continuar caminhando firme no alvo que Deus tem colocado para a sua vida, meu irmão. Isso não muda. E hoje nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, com as questões de uma igreja muito antropocêntrica. Isso? Alguém me ajuda? Sei que a antropologia é o homem no centro. Ah, o nome lá. Antropocêntrica, a qual coloca o homem como centro de Deus, o centro de tudo. Não! Deus tem que ser o centro da nossa vida, Ele tem que ser a verdade. Nós devemos ler e estudar a Bíblia, porque há muitos ensinamentos, o quê? Falsos nos dias de hoje, ao nosso redor. Mas só que a Bíblia, meus irmãos, ela vai nos dar um padrão, uma medida, a qual nós podemos diferenciar o que é verdade daquilo que é mentira. Gente do céu, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos por aí, daquilo que nós vemos, daquilo que nós assistimos, daquilo que nós vamos em outras igrejas visitar e ouvir. Queridos, em nome de Jesus, se hoje você chegar no testemunho de Jeová na porta da sua casa, você é aquele que finge ou você vai ser aquele que vai encarar um debate com ele? Quem é você? Você encara um debate com o testemunho de Jeová? Encara ou não? Então, queridos, precisamos estar preparados com aquilo que as pessoas podem perguntar para nós sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Ou seja, quando eu conheço a palavra, eu vou criar um padrão da verdade para a minha vida, e nenhum engano chegará ao meu coração, nenhum engano chegará à minha mente, nada chegará, sabe por quê? Eu conheço a verdade, eu estudo a palavra de Deus. A Bíblia, ela nos equipa para servir a Deus. Quando eu estudo a palavra, eu estou sendo equipado para servir, para ministrar, para pregar, para estar na cantina, para interceder, para estar lá na portaria, para servir no ministério infantil. Eu não fico despreparado. Meu irmão, tudo que nós vamos fazer na igreja, precisamos estar equipados, não com conhecimento apenas humano, mas com a palavra da verdade em nossas mãos. A Bíblia é um livro que não se destina apenas a uma leitura, não.
Ela é um livro para ser estudado, mas é um livro para ser o quê? Aplicado. Se eu pego a Bíblia apenas para ler, ela se torna apenas um livro comum que eu tenho. Quantos aqui vêm de casas, ou talvez você tenha esse costume, que você coloca a Bíblia no livro aberto no Salmo 23 ou no 91? Eu já lembro, a avó deixava às vezes lá a Bíblia aberta no Salmo 23. Fala a verdade, crente, você também fazia isso, ia nas caixinhas de promessa, ela só pegava promessa. Fala, fica aqui enganando não. Você, todo dia de manhã lá, aquela caixinha, que não tinha uma exortação, né? Arrependa, raça de víbora, né? Vê se tinha isso lá. Você pegava, quando pegava, misericórdia, é o diabo falando. Né? Fala, crente, você não só pegava aquela promessa? A gente deixa lá a Bíblia aberta no Salmo 23 a semana inteira, aquela única página que está mais amarela. Né? Ou seja, a Bíblia se torna apenas um livro comum. Mas a Bíblia é para ser aplicada. Aquele salmo que é um salmo de confiar, diz, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha, deitar-me fazem verdes passos, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e faz o quê? O meu cálice transbordar. Essa é a verdade, é um salmo de confiança, ou seja, tem que estar aberto lá na minha casa, mas eu tenho que olhar na hora da aflição, na hora das dívidas, na hora de pagar as contas, na hora que os filhos estão nas drogas, na hora que o marido está brigando, na hora da morte, na hora da tristeza, na hora da solidão, olhar, eu confio em ti, tu és o meu pastor, tu és aquele que providencia tudo na minha vida, eu posso deitar aqui de boa e confiar no Senhor, meu irmão. Isso é aplicar a verdade sobre nós. E agora eu quero entrar no segundo porquê que é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Primeiro, uma igreja bíblica é uma igreja que busca conhecer a palavra. E segundo, uma igreja bíblica é uma igreja que procura praticar a palavra de Deus. E aí entra o que dói no nosso cotovelo, no nosso calcanhar. Em Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Meu irmão, sabe o que significa bem-aventurado? É feliz, será alegre, será abundante. Ou seja, se eu conheço a palavra de Deus e pratico a palavra de Deus, a minha vida será uma vida bem-aventurada. Mas poxa, pastor, como é? Eu não posso dizer que sou bem-aventurado, porque eu estou passando por lutas, estou passando por situações, por aflições, por percas. Fui enganado, fui enganada, fui traído, fui traída. Então que felicidade é essa, meu irmão? Aí que está o segredo de um verdadeiro crente que conhece a palavra de Deus. Porque eu sei que mesmo em minhas aflições, Jesus disse para nós assim, olha, eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Jesus deixou claro que quão imprudente é aquele que ouve as palavras do seu ensino e não as pratica. Lá em Mateus 7:22, Jesus ele conta a parábola do homem prudente, do imprudente, do insensato. O prudente foi, construiu sua casa sobre a rocha, alicerçou-se sobre a rocha, veio o vento, veio a tempestade, veio o mar forte, soprou sobre aquela casa e ela não caiu. Mas veio o insensato, construiu a sua casa ali na areia, construiu todo o seu alicerce na areia. Quando veio a tempestade, quando o mar subiu, quando o vento soprou, bateu sobre aquela casa e aquela casa veio abaixo. Assim é a nossa vida, quando eu e você, queridos, praticamos e temos aqui a palavra de Deus como um estatuto para as nossas vidas, como um alicerce para as nossas vidas. Pode vir aflições, pode vir as tempestades, pode vir as dificuldades da nossa vida, queridos, que a nossa casa em Cristo Jesus e na sua palavra, ela vai permanecer alicerçada. Mas isso é o que? O praticar. Quantos aqui podem dizer que praticamos realmente a palavra de Deus? Aí que entra aquela questão que muitas igrejas e muitos pastores desvirtuam, pegam um texto sem entender o contexto e trazem para si, para na verdade esconder aquilo que eles querem esconder.
Então talvez essa questão do dízimo da oferta, eles vão falar assim, não, Jesus eliminou isso. Jesus não eliminou. Jesus disse assim, olha, eu não vim para mudar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Ao ponto que eles chamam os fariseus e os saduceus, vocês nem conhecem as escrituras, seus bandos de burro. E está querendo argumentar comigo? Eu imagino Jesus nos dias que eu amo hoje, argumentando com esses montes de pastores que na verdade colocam em prática aquilo que para eles é coerente, mas aquilo que para eles não agrada, é melhor deixar isso escondido. É como se fosse no tempo da Igreja Católica, quando a Igreja Católica começou ali em tempo de Constantino, começaram a colocar os princípios, a Inquisição, olha, você dá um certo valor, você vai ter ali uma parte no céu e tantas outras coisas, pague tanto isso que você vai ter aquilo, terá o seu perdão. Não. A palavra é libertadora. Praticar ela, eu pratico ela 100% ou eu não a pratico de nenhuma porcentagem. Essa é a verdade. Essa é a verdade, queridos. Porque se você fala que o dízimo é do Antigo Testamento, amém. Mas quando nós vamos para o Novo, Jesus ele vê aquela velhinha entregando ali tudo que tinha. Tudo que ela tinha. Então entrega o seu tudo. E você vai lá para os frutos do Espírito, meu irmão, o fruto do Espírito, Jesus. Vamos dizer agora a verdade, igreja. Você pratica o fruto do Espírito? Hein? A gente pratica, cá? Vamos começar, vamos lá. Quem pratica o amor aqui? Fala a verdade, irmão, o amor. Ninguém pratica o amor? Amar uns aos outros. Ninguém pratica o amor? Ixi, tá. De manhã ainda tinha a galera que levantou aqui. De amor, Quem pratica o amor aqui? Glória a Deus. Quem pratica aqui a bondade? É bondoso. E aí entra a generosidade. Sou generoso, vejo alguém passando necessidade, eu vou ajudar. Todo mundo pratica a bondade aí? Que benção. Quem pratica a longanimidade? O longânimo é aquela pessoa que demora a irar-se. Não, cara, não sou eu. Então, cara, já tem uma coisa aí, porque aguentar o Rodrigo não é fácil, não. Né? Quem é longânimo, irmão? O longânimo é aquela pessoa que demora a se irar, é paciente, amém. Quem é assim? Eu sou um pouquinho assim. Você é, Murilo? Amém, filho, amém. É verdade? Vamos lá. Amor, bondade, longanimidade. Ixi, agora vai estreitar, hein, meu irmão? Isso, cara. Primeiro, mansidão. Quem é manso? Manso. Amém. Seu pai é manso? Aí. E agora vem o que pega no todo mundo, tio Dorival. Domínio próprio. Quem é que pratica o domínio próprio aqui? Tem controle sobre as coisas. Esse é o pior de todos. Como é difícil praticar o domínio próprio. Não é verdade? Que é o domínio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que realmente a gente quer extravasar. A Bíblia fala, né? Ireis, mas não pequeis. Eu consigo ir até um ponto. Mas passando de um ponto de ira, eu já estou pecando contra Deus. Praticar atos de generosidade. Tiago fala tanto de fé sem obras é morta, ou seja, eu preciso praticar a bondade, eu preciso cuidar das viúvas, eu preciso cuidar dos órfãos, eu preciso cuidar daqueles que têm necessidades, eu preciso olhar para aquele que precisa. Quer praticar o amor e a bondade? Sábado agora a gente tem bazar e varal solidário. A gente está precisando de doação, precisando de gente aqui vir no sábado, né? Dar alegria, ajudar quem pode ajudar. Amém? É um ato é uma prática da palavra. Quer praticar mais ainda o amor, a bondade, a generosidade? Nós estamos precisando de voluntários para o Ministério Social. A gente quer aqui começar um projeto de servir café da manhã para os mendigos de rua aqui de manhã. Mas aí, querido, falta pessoas. Quem se voluntaria? Eu quero vir aqui de manhã, pastor, poder ajudar e dar café da manhã para os moradores de rua aqui na praça. Né? É a prática do amor. É a prática do Evangelho. Então, queridos, se a Bíblia diz, vá e não peques mais, é a prática. Você não é um pecador que luta para ser santo, mas você é um santo que luta contra o pecado. Porque lembra do que eu falei? Quando eu estudo a Bíblia, eu reconheço que Deus ele não muda, mas a minha natureza pecaminosa também não muda. Porque somos pecadores e destituídos e estamos da glória de Deus. Mas a graça, o amor dele nos alcançou. E estamos no tempo da graça, debaixo dessa graça do Senhor. Então, queridos, como é difícil nós praticarmos a palavra de Deus. Vamos falar a verdade, não é? É difícil. É difícil praticar a leitura da palavra. É difícil praticar a oração. C.S. Lewis tem uma frase que ele diz assim: a oração
é a melhor parte dos estudos. É a melhor parte. Ou seja, eu preciso mover-se e estudar a palavra, mas eu preciso praticar a oração, o jejum, o conhecimento. Então, queridos, pratique a palavra de Deus. Seja um praticante. Os frutos do Espírito estão aí porque Deus sabe que você consegue praticar esses frutos. Os dons estão aí porque Deus quer liberar sobre a sua vida os dons para curar, para interpretar línguas. Deus quer dar dom de discernimento. Deus quer dar isso a você, já liberou sobre nós, já liberou sabedoria. Em Timóteo fala que Deus de uma forma deliberada, já deu a nós o quê? Sabedoria se você pedir. Então peça e pratique isso. Uma igreja bíblica, e o último ponto, é uma igreja que busca conhecer a palavra, pratica a palavra, mas também ensina a palavra. Ela ensina as escrituras. Não basta apenas crescer, meus irmãos, no conhecimento, reter ali só para si o que você aprendeu. Se você retém, você está entrando na contramão da caminhada que Jesus colocou isso e nos ensinou, porque Ele nos ordenou a ir e fazer discípulos, ou seja, eu só faço discípulo o quê? Ensinando. Só. Não existe como fazer discípulo se eu não passar para ele aquilo que eu recebi. Por isso, meu irmão, a importância de você buscar o conhecimento, por isso a importância de você praticar a palavra de Deus. Quer ganhar vidas para Jesus? Muitas vezes não é você indo na praça e entregando um panfletinho, orando. Você pode ganhar vidas para Jesus praticando o seu testemunho de vida com Deus, praticando aquilo que a palavra diz sobre você, porque as pessoas vão olhar e falar: meu Deus, ô Leandro, eu quero ir lá na igreja com você, o que você tem para me dar? Foi assim, logo após o derramamento do Espírito Santo, quando Pedro e João pregavam ali, uma grande multidão estava ali na escadaria, e Pedro só ordenou aquele aleijado ali: olha, eu não tenho nada para te dar, no sentido de algo material, mas o que eu tenho eu te dou, receba. Isso é poder de Deus, porque conhecemos a palavra e a verdade. Então, queridos, não retenha aquilo que Deus está liberando sobre a sua vida. Não retenha os frutos, não retenha os dons, não retenha aquilo que Deus tem feito através da sua vida, do seu testemunho, dos milagres, daquilo que Deus tem dado a você de recurso. Não retenha daquilo que Deus tem te ensinado. Multiplique isso para alguém. Leve esse ensinamento a alguém. E Jesus, Ele nos deu o maior exemplo. Ele foi um mestre sublime. Ele levou os discípulos a serem ensinados na sua verdade, na verdade do Evangelho. Se Jesus não tivesse ensinado aqueles 12, ou também ensinado aqueles 70, não tivesse passado esse conhecimento, quem realmente Ele era, talvez o Evangelho não teria chegado até nós, como chegou nos dias de hoje. Querido, conhecimento, ele enriquece a nossa alma, ele nos liberta. Ah, não é verdade? Não é bom ter conhecimento? Vamos falar a verdade, não é legal ter conhecimento? Hoje, querido, conhecimento é tudo na vida. Você tem a informação, tem o conhecimento, saber o que você está fazendo é muito bom. Quem já se pegou em aquela situação que às vezes você está numa roda, ou você está num lugar e começa a falar coisas que você não entende bolufa de nada? O que você faz? Quieto, né? E sempre sai aquela palavrinha de nós: é complicado, né? Verdade. Ou sai a verdade ou sai complicado, né? Irmão, já várias vezes já caí nessa. Quando você olha e fala: meu Deus, que vergonha, eu não sei nada. Jesus Cristo. Isso tem que gerar algo em nós. Ou seja, eu preciso buscar conhecimento. Então, quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu passo esses ensinos para alguém, entenda, meu irmão, você está enriquecendo a alma de outra pessoa, você está libertando outra pessoa, você está abrindo novos horizontes para outras pessoas, você está tirando ela do erro, quando você tem um conhecimento da palavra de Deus sobre a sua vida. Ensinar é a maior arma da igreja no que diz respeito, meu irmão, à qualidade de vida cristã. Se queremos ter daqui a algum tempo uma igreja exatamente que vive essa visão, que vive essa missão de vemos libertação, de vemos curas, de vemos ali pessoas sendo batizadas, sendo ganhas para o Senhor, de pessoas se parecendo com Cristo, só tem uma forma. Eu e você, Leandro, eu e você, Murilo, a Sara, junto com... Qual é o seu nome, meu irmão? Ô Miguel, nome de um arcanjo, hein? Tá com a espada? Do Miguel, da Cá, da Letícia, do Alex, da Rosana, de fazermos pessoas mais parecidas com Cristo, é ensinando elas.
E às vezes a gente sempre tem aquela desculpa. Ah, pastor, mas eu não conheço, eu não sei. Já parou para pensar que sempre nosso escape é falarmos que a gente não sabe, que a gente não tem conhecimento. Mas não temos conhecimento não é porque não está disponível. Meu irmão, está disponível a palavra de Deus para nós. Nós não temos conhecimento porque nós não queremos buscar esse conhecimento e ensinar as pessoas. O ensino, meu irmão, é de suma importância para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Por isso, quanto mais ferramentas tem na igreja para ensinar, eu e você devemos buscar esses ensinamentos. Devemos refletir isso. Quanto mais pessoas para ensinar, para edificar outras pessoas, mais ainda o Evangelho do Senhor é propagado sobre todas as nações. Nós precisamos parar com as desculpas. Precisamos parar com aquilo que nós podemos falar que eu não tenho como. Irmão, uma coisa é uma verdade. Nós estamos numa nação que hoje a liberdade religiosa, ainda que um pouquinho arriscada, ainda nós conseguimos comprar Bíblia, nós podemos andar na Bíblia na rua, podemos ler, podemos fazer cultos na praça, não é verdade? Podemos ali pegar um violão aí, fazendo um culto aí, normal. Mas pode chegar um tempo que nós não teremos direito a isso. E na verdade já há nações que a Bíblia é proibida. E como que eles vão buscar o conhecimento? E eu e você aqui no Brasil temos a total liberdade. Meu irmão, olha quanto tipo de Bíblia a gente tem, já parou para pensar? É Bíblia corrigida, Almeida Fiel, Thompson, King James, é tanta Bíblia, meu irmão, que se você quiser realmente ser um estudioso da palavra, você pode ter todas elas e buscar o conhecimento. Mas você pode ter todas elas, se a sua preguiça, a sua negligência, não permitir com que você pegue estas Bíblias e comece a meditar nela. Meu irmão, a Bíblia é inspirada por Deus. Você não precisa simplesmente só fazer uma faculdade de teologia para entender ela. Sabe o que você precisa e já tem? É o Espírito Santo de Deus na sua vida. É Ele que você precisa para ter a revelação dela. Devemos aproveitar isso. Aproveitar que nós estamos num momento e numa nação que ainda assim temos liberdade. E muitos estudiosos de escatologia falam que quando Jesus voltar e levar a sua igreja, os que ficarão, eles terão a Bíblia sim como papel. Mas eles lerão e não entenderão. Por quê? O Espírito Santo já subiu com a noiva. Você tem o Espírito Santo agora, meu irmão. Aproveite. Porque se você ficar, você não vai entender nada do que está escrito aqui. E o pior, a culpa, o pecado, sabendo que você poderia ter acertado em um momento da sua vida. Queridos, o desejo do nosso coração é, se queremos ser uma igreja bíblica, esses 3 pontos precisam estar muito evidentes na nossa vida e na vida como comunidade. Uma igreja que busca conhecer a palavra de Deus, que tem ânimo, que tem desejo, eu quero mais. Uma igreja que pratica a palavra de Deus, mas também uma igreja que ensina. A gente tem aqui escola de fundamentos que vai começar agora terça-feira. Tem a quarta-feira profética. Sexta-feira tem oração, e quem participa da oração, na verdade, a gente não sempre está lendo a Bíblia, sempre tem uma mensagem. O culto de jovens tem uma mensagem bíblica. Os cultos de domingo sempre uma palavra de Deus para nós. É só dos cultos? Não. E você pode ser uma pessoa que, conhecendo a palavra, pode pegar alguém no momento de uma necessidade e falar: vem aqui, meu irmão, eu quero te ajudar, eu quero te apontar algo. E esse algo não é o que eu acho, o que eu penso. Pare com o que você acha, com o que você pensa. Vá com aquilo que a Bíblia diz, com aquilo que a palavra fala sobre você. Eu queria te convidar a ficar em pé nessa noite. Nós vamos sentar à mesa do Pai. E a mesa, a ceia, ela é a representação exatamente da verdade da palavra revelada para nós. Isso é lindo. Isso é maravilhoso, queridos. Eu sei que nos tempos de hoje, a Bíblia ela tem ficado de lado em nossas correrias. Vamos falar a verdade. Eu não vou perguntar para você levantar a mão. Mas quantos leem a Bíblia aqui, só no seu pensamento? Quantos leem a Bíblia aqui todos os dias? Pensa. Eu. Quantos leem a Bíblia aqui pelo menos 4 vezes por semana? Na semana. Pensa. Quantos leem a Bíblia aqui pelo menos 3 vezes na semana? Quantos leem aqui 2 vezes na semana?
Quantos vêm aqui uma vez por semana se marcar na igreja? E tem gente assim, que a Bíblia só é aberta e meditada quando está no culto. Deus não quer isso para mim nem para você. Hoje nós vivemos num tempo bem diferente da minha época, que a gente não tinha internet. A nossa brincadeira acho que era o Orkut, olha lá, hein? Depois ainda veio o Orkut. A gente não tinha muita distração, né, no sentido de como nós temos hoje. É gostoso, vamos falar a verdade, não é bom? Você chegar em casa, né, cansado, vou ligar um Netflix, não, vou ligar um Amazon Prime, não, vou ligar uma Disney Plus, não, vou ligar acho que um HBO Max, vou ligar uma TV paga. É gostoso, eu gosto de fazer isso também, e faço, meu irmão. Vou falar, beleza, vou chegar agora em casa, você está achando que eu vou ler, vou orar, não, vou chegar em casa agora, vou tirar minha roupa. A pastora ficou em casa descansando, ela está com muita dor na perna. Vou sentar no meu sofá, né, cara? Vou lá, vou esticar e vou colocar um filme para assistir pelo menos uma horinha. Infelizmente eu durmo, meu irmão. Mas eu acordo 5h30. Faço um café já. E antes da pastora acordar, que ela acorda umas 6, eu já li a Bíblia, já tive o meu tempinho. E na hora que ela desce, a gente fez um propósito de nós lermos a Bíblia juntos ali, nós dois, antes de ir para trabalhar e eu fazer outras coisas. A gente tem que andar com a realidade. Quem me conhece aqui, os mais famosos, sabe que eu não sou da noite. Isso não é difícil, meu irmão, né? Eu não sou aquele pastor, vamos para as vigílias, meu irmão. Eu tenho dificuldade, hoje eu estou velho. Estou velho. Mas eu acordo cedo. Faço a minha parte, porque esse é o melhor momento que eu posso dar para Deus. Eu não quero dar o pior momento para Deus, aquele momento que eu estou assim. A Bíblia embaraça todas as palavras. Assim, meu Deus, o que está escrito aqui é revelação. Deus não habita em minha confusão. Dê o seu melhor para Deus. Mas a gente não pode deixar com que o entretenimento, com que as distrações, né, sejam mais fortes do que o nosso desejo em ler e conhecer a palavra de Deus. Crie hábitos, meu irmão. Separe o melhor momento do seu dia para você ler e orar. Separe o melhor momento. Crie regras. Quem aqui já leu a Bíblia inteira aqui, seja num plano de leitura ou não? Quem já leu a Bíblia inteira aqui? São poucos. A gente como cristão, nós temos que ter isso já na nossa... Eu já li a Bíblia inteira, porque é o nosso manual de vida. Quer respostas práticas ou para a sua vida? Não está em mim. Não está no profeta, lá na igreja tal, na igreja que rodeia, rodopique só pela parede, que vai sair um profeta dizendo, mas que te digo. Tem gente que procura isso ainda. Às vezes você pode chegar em mim e perguntar uma resposta, talvez eu não teria essa resposta para você. E serei sincero, não sei. Mas há um lugar que você pode descobrir, é na palavra de Deus. Meu irmão, Deus não quer levantar uma geração de pessoas dependentes de outras pessoas para caminhar. Deus quer levantar uma geração forte, que desembanha a espada e diz, eu sou um guerreiro de Deus e tenho a espada desembanhada em minhas mãos, porque eu busquei conhecer a palavra. Você não será pego por algum engano, por uma palavra de heresia. Não será. Você terá respostas para as perguntas da sua vida. Você terá revelações de coisas que você precisa, às vezes até cotidiana. Meu irmão, eu já tive oportunidades em situações que eu sei o que eu faço agora, o que eu falo, o que eu faço. Meu irmão, eu fui para a Bíblia, algumas vezes no celular mesmo, Senhor, fala comigo, Pai. E Deus na hora trouxe respostas. É lindo demais, gente, verdade. Deus é um Deus de poder. Quando eu conheço a palavra, eu conheço o poder de Deus na minha vida, o que Ele é e o que Ele pode fazer em mim e na nossa família. Então desejo hoje, nesse desafio para nós até dezembro, e não falo para desafio como igreja, mas para nós como cristãos, é verdadeiramente sermos pessoas que vamos conhecer mais da palavra, vamos praticar mais a palavra e vamos ensinar mais a palavra. Quer ter sucesso na sua vida e passando por aflições? Conheça a palavra. Quer conhecer o seu propósito de vida? Conheça a palavra de Deus. Quer conhecer o poder de Deus? Busque na palavra. Feche os teus olhos.
Eu queria que você pegasse a sua Bíblia física aí. Se você não trouxe hoje porque não sabia ou porque esqueceu mesmo, mas no próximo domingo, nos próximos cultos você trará, pegue o seu celular mesmo. Mas pegue a palavra. Pega a Bíblia aí. E eu quero que você ponha bem perto do seu coração. Aleluias. Meu irmão, a gente como pastor, eu não posso te obrigar a ler a Bíblia. A minha função como pastor é incentivar e desafiar você a viver aquilo que a Bíblia nos ensina. Eu não posso pegar a Bíblia e fazer descer goela abaixo em você. Até uma questão hoje que essas pessoas acabam se desviando ou não vindo para a igreja porque a gente tenta fazer Jesus em goela abaixo na pessoa. E tem o tempo de Deus, tem o trabalhar de Deus na nossa vida. O que vai nos libertar é a verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então com a Bíblia bem próxima do seu coração, com os teus olhos fechados. Eu quero que você agora ore a Deus nesses pontos. Eu quero que você fale com Deus nesse momento e diga: Senhor, eu não tenho buscado em conhecer mais da Tua palavra. Eu tenho falhado na leitura dela, eu tenho lido pouco. Eu tenho dado mais vazão para a televisão, para as redes sociais, para passeios, para entretenimento, às vezes até para a igreja. Às vezes nós queremos ter uma vida tão ativa na igreja, tão ativa, que nós não paramos um pouco para meditar na palavra. Senhor, eu quero conhecer mais a Tua palavra. Eu quero conhecer mais os segredos que o Senhor tem para mim. Eu quero conhecer mais as revelações que o Senhor tem para mim, Pai. Eu quero respostas que, Pai, eu tenho me perguntado há muitos anos. Eu quero respostas do que eu tenho passado. Eu quero respostas, meu irmão. A resposta não está em placa tal. A resposta não está no YouTuber. A resposta não está naquele cara que é super famoso no Instagram. A resposta não está naquela pessoa que tem milhões de seguidores no Facebook. A resposta está na palavra de Deus para a sua vida. Mas busque ela. Senhor, se eu não tenho praticado a Tua palavra, a partir de hoje eu quero praticá-la. Eu quero viver ela dia a dia. Ela precisa ser o meu manual de instrução. Ela precisa ser o meu GPS, o meu guia. Eu quero viver os princípios, eu quero viver a verdade. Eu não quero ser apenas mais um ouvinte, mas eu quero ser um praticante da Tua palavra. Por isso me ensina, Senhor. Se eu não tenho praticado, se eu não tenho ali feito algo no meu dia a dia que condiz com a Tua palavra, me perdoa, Senhor. Senhor, mas eu quero a partir de hoje, eu quero ensinar, Pai. Eu quero, Pai, não mais reter aquilo que eu tenho recebido, mas eu quero, Pai, avançar. Eu quero levar esta palavra a outras pessoas. Eu quero que elas vejam o testemunho daquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Por isso o Espírito Santo vai começando a trabalhar. Abrace a palavra e quero que você comece a falar com o Senhor. Pai, eu quero ter a palavra no meu coração. Eu quero guardá-la, Pai, no meu coração. Eu quero que esta chave vire na minha mente, vire no meu coração e no meu espírito, para que eu possa verdadeiramente viver a Tua vontade, viver, ó Pai, os Teus planos, viver as Tuas promessas, ó Pai, em tudo que o Senhor tem preparado para mim. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir em sua vida, e isso vem através da palavra de Deus. Pai, que se levante aqui uma igreja, Senhor, uma igreja bíblica, uma igreja não apenas como comunidade, mas uma igreja também individualmente, que aqui esses servos e servas do Senhor sejam testemunhas vivas daquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem ministrado no coração deles, que eles sejam testemunha dos milagres, do poder de Deus sobre cada um aqui neste momento, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, queridos. Aplauda Ele de verdade. Glória a Deus. E agora nós vamos cumprir aquilo que a palavra deixa para nós. O ato de sentar à ceia, de sentar à mesa do Senhor, é uma ordenança que Cristo deixa em sua palavra, para que todos nós possamos obedecê-la. A ceia é para quem, pastor? É para quem crer no Senhor Jesus. Mas eu peco, eu também peco, meu irmão. A ceia representa exatamente a morte e a ressurreição de Jesus, por conta do nosso pecado.
Quando Jesus serviu a última ceia com os seus discípulos, quem que estava lá? Pedro, que andava armado, Judas, que o iria trair. Aqueles homens ainda eram homens que não tinham total, vamos dizer assim, uma total cura na sua vida. Mas mesmo assim, aquele momento foi para eles. E lá em 1 Coríntios 11, 23 diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comedes deste pão e bebedes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu queria chamar aqui os ministros que vão servir a ceia. Queridos, sentar à mesa do Pai, comer do pão, tomar do cálice, é cumprir exatamente a palavra de Deus, é praticar aquilo que a palavra nos ordena. E quando eu creio na palavra que é revelada a mim, quando eu comer esse pão, eu vou entender: Senhor, eu não estou comendo simplesmente o pão, mas eu estou comendo do corpo de Jesus, que foi moído, que foi entregue naquela cruz do Calvário por mim e por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele naquele momento, e por conta das pisaduras dele, você foi sarado. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agora apresentar o pão e o suco, que representa o teu corpo e o teu sangue, Senhor, entregue naquela cruz do Calvário por cada um de nós. Consagramos eles a Ti, Pai, que ao comermos deste pão, que representa o teu corpo, possamos receber vida e vida em abundância, como o Senhor prometeste a cada um de nós. Que ao tomarmos deste cálice, que representa a nova aliança em Ti, Senhor, Pai, renovamos a nossa aliança, a nossa comunhão com o corpo, a nossa comunhão com Cristo, Pai, e declaramos: até que o Senhor venha, nós iremos fazer isso, Pai, em memória do Senhor, porque pelo Teu sangue nós somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, Pai. E nós agora apresentamos estes utensílios nas Tuas mãos, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, pegue o pão, pegue o combozinho, enquanto nós adoramos ao Senhor. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a sua voz falar de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pega o seu pão aí, queridos. Este é o pão que representa o corpo de Cristo, moído e entregue naquela cruz por cada um de nós. Meu irmão, o preço que Cristo pagou naquela cruz por mim e por você é um preço alto. Por isso, que ao comer deste pão, você receba a vida, porque Ele é o pão da vida. Assim como Cristo foi levantado naquele madeiro, levante este pão e diga assim: Senhor Jesus, Tu és o pão da vida, e eu recebo a vida. Comemos deste pão. Pegue o seu cálice nesse momento. O seu cálice da nova aliança. Nesse início dessa jornada que nós vamos ter até dezembro, querido. Iniciar num tempo de ceia, num culto de Santa Ceia. Eu nunca vejo que é coincidência, mas é Jesuscidência. É a vontade de Deus. Então, amados, tomar este cálice é a renovação de nós. Temos uma aliança como igreja, e nós temos uma aliança com Cristo. Somos corpo. Olhe para o seu irmão e diga assim: você faz parte desse corpo. Diga para ele assim: somos uma grande família. Diga: somos uma grande família. Pegue o seu suco. Ele fala para nós fazermos isso até que Ele venha. E um dia Ele virá para buscar a sua igreja. E eu e você temos que estar preparados para este dia. Levante o seu cálice e diga assim: Senhor Jesus e Salvador, farei isto até que o Senhor venha. Tomamos o cálice. Aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, Nada além do sangue de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluia.